Buenas, pessoal, vamos voltando aqui para mais umas aulas para vocês. Quer saber uma coisa? Eu agora estou empolgado, não quero nem saber. Eu vou dar uma arrochada agora nesse conteúdo aqui. A gente criou aqui umas tags, foi muito legal, né? Vimos muita coisa. Acredito que vocês aí vão ficar fera só com o que eu mostrei para vocês. Mas agora eu vou dar uma arrochada, vou mostrar uma coisa bem mais complexa, usando aqui ainda tags, né? Custom tags aqui, criação de tags personalizadas. Mas, pessoal, imaginem que com o que eu mostrei aqui, vocês conseguem fazer chover. Acredito eu que dentro das tuas necessidades da empresa, né, você vai poder fazer realmente muita coisa. Mas só para você ter uma ideia, pessoal, no nível que você pode chegar, tu pode criar uma tag que analisa uma outra tag que não sei o que vai, conforme o valor de uma tag, ele vai para outra tag e assim sucessivamente, certo? Ou seja, pode criar até comandos condicionais, tags que façam isso. Então, realmente é uma coisa fantástica, pessoal, a possibilidade que existe com isso. Então, por exemplo, tu poderia até fazer algo como, deixa eu achar aqui, onde é que está aqui? Olha, tu até poderia fazer algo assim, por exemplo, ó, pessoal. Criar, por exemplo, aqui um neri, por exemplo, seria a minha biblioteca, neri if, por exemplo. Tu poderia criar um neri if aqui, certo? E aí, finalizar esse neri if, claro. Finalizaria esse neri if aqui, certo? Aí, ou seja, tu poderia criar uma tagzinha que entraria numa condição, certo? Poderia estar analisando uma condição. Podemos botar aqui condição. Condição. Se a condição for tal, né? Por exemplo, se a nota do aluno for maior do que 7, por exemplo, certo? Vamos supor que a nota que vai analisar uma condição, aí se for verdadeira, né? Um neri pronto, se verdadeiro, certo? Então, se verdadeiro, então mostraria aprovado, certo? Aprovado. E se falso, né? Se falso mostraria reprovado. Aqui, ó. Aqui, neri. Se fosse falso, então ele mostraria então reprovado. Então, pessoal, até isso você poderia fazer. Então, realmente tem muita coisa muito legal que tu pode estar implementando aqui, ó. Aqui ficou meio neri se falso. Antiosquina, pelo amor de Deus. Se falso, então reprovado, certo? É claro que isso aqui não existe nada disso aqui, só estou mostrando para vocês o que você pode estar implementando, certo? A que nível você poderia chegar se você quisesse, ok? Então, como é que a gente vai fazer? Vamos botar a mão na massa para a gente implementar isso daqui? E eu até vou fazer o seguinte, para não misturar essas tags aqui, porque eu já estou... É tanta tag aqui, Mentiosquina, que vamos fazer o seguinte, vamos criar um outro pacotezinho aqui, ó. Eu vou fechar esse tag Java aqui, tag ali, vou fechar tudo, tá certo? E nós vamos fazer o seguinte, a gente vai estar trabalhando agora com isso daqui, até para nós podermos ir tendo um norte aqui. Deixa eu fechar isso aqui, porque na verdade isso aqui não serve para nada aqui. Eu vou colar isso aqui no editor de texto aqui, para a gente poder então mais ou menos seguir um norte aqui que nós precisamos estar implementando, certo? Então é o seguinte, vamos criar aqui, ó, dentro aqui dessa tags aqui, vamos pegar aqui vamos criar um novo pacote chamado então condicional, tags condicionais, tá certo? Condicional, onde aqui dentro nós vamos estar implementando toda essa questão aqui, então, do if, ou seja, nós vamos ter que criar uma tag para o if, nós vamos ter que criar uma tag para condição, uma tag para ser verdadeiro e outra tag para se for falso. Tudo isso aqui, pessoal, nós vamos ter que criar uma tag para cada um. Então, vamos botar a mão na massa já aqui, vamos criar então uma classe nova aqui, classe nova. E aqui vamos dar o nome de... o que? Pode ser tag if. Tag, porque eu estou criando uma tag, né? If. Tag contendo, então, o meu if. Certo? Certo, beleza? Já vamos vir aqui, já vamos estender ele. Extends. Já vamos estender aqui de tag support.
porque ele tem o que eu preciso para estar implementando aqui dentro. Vamos adicionar aqui a importação, certo? Então, pessoal, vamos raciocinar o que eu preciso ter aqui. O que? Eu preciso ter, então, aqui uma condição, certo? Uma condição. Eu preciso ter essa condição. Aí, eu tendo uma condição, eu vou analisar se existe essa condição, né? Claro, tá certo? Qual é a condição, se é verdadeiro, se é falso, e se existe essa condição. Porque se existe a condição, aí eu executo um desses dois. Se não existir condição, certo? Então, eu não faça nada. Então, eu tenho que saber, eu tenho que ter uma variável, então, para mim analisar se tem condição ou não, porque de repente eu não tenho isso aqui, ó. O cara veio aqui e fez isso aqui, ó. Não tem condição. Como é que ele vai botar verdadeiro ou falso se não tem condição? Então, você tem que criar uma variável para a condição, certo? E outra variável para saber qual foi a condição, se foi verdadeiro ou se foi falso. Então, aqui a gente vai ter que ter duas variáveis. Concordam comigo? Vamos dar aqui um private. Bom, como ele é só para mim saber se é verdadeiro ou falso, podemos botar boolean mesmo. Então, uma vai ser então para saber se existe a condição, né? Qual é a condição, se é verdadeiro ou se é falso, certo? A condição propriamente dita. E outra variável também booleana, para mim saber se existe uma condição, porque eu tenho que ter uma condição, porque se eu não tiver uma condição, como é que eu vou fazer o troço, né? Então, vamos encapsular aqui esses caras aqui, encapsular campos, onde é que está aqui? Encapsular campos aqui. Vejo que ele traz isso daqui, qualquer coisa a gente muda alguma coisinha. Eu já expliquei em videoaulas anteriores a questão de quando ele é o boolean, como é que ele trata essa condição, como é que ele pega os valores, né? Então, vamos lá, vamos vir aqui. O que nós temos aqui, então? Nós temos aqui isso, condição, código. Nós temos aqui o set condição. Então, veja que esse set condição, diz condição recebeu tal. E aí o seguinte, pessoal, se eu estiver setando uma condição, independente de ser verdadeiro ou falso, certo? Significa que eu vou ter uma condição, tá certo? Estão entendendo o que eu estou querendo falar? Esse set condição é o seguinte, ó. Se esse cara for executado, certo? E esse cara recebeu uma condição, independente de ter sido verdadeiro ou ter sido falso, é porque existe uma condição. Então, eu vou colocar assim, que a minha variável existe condição, recebe true. Por quê? Porque existe uma condição. Significa que ele vai poder, então, ir para verdadeiro ou ir para falso. Tá certo? Então, o que mais preciso fazer aqui embaixo? Bom, aqui nós temos, então, o meu set existe condição aqui embaixo, ok, funcionando perfeitamente, pode ser isso aqui. Aí nós temos aqui esse existe condição aqui. Deixa eu ver como é que a gente poderia fazer aqui. Esse existe condição aqui, vamos mudar aqui, assim, em vez de ter o is aqui, vamos botar aqui somente existe condição aqui, para ficar mais fácil aqui para nós, tá certo? Ele vai retornar aqui existe condição. Deixa eu ver o que mais que eu precisaria estar implementando aqui em cima. Aqui no meu condicional aqui, vejo que nós temos aqui em vez de eu ter is código, tá certo? Is condição, vamos botar aqui, ó, get condição, certo? Para seguir aqui as normas aqui de JavaBeans e tal, tá certo? Não tem problema nenhum aqui. Vamos apagar esse trem aqui que não me serve para nada. Certo? E com isso aqui, a única coisa, pessoal, que falta nós implementarmos ainda aqui é o nosso public int do start tag, tá certo? Porque eu preciso, ao startar a tag, fazer alguma coisa, tá certo? Então, public inteiro, né, do start tag. Que na verdade eu estou fazendo aqui pensando ao mesmo tempo, tá, pessoal? Então, do start tag. E esse cara aqui simplesmente vai retornar, então, return eval body include, certo? Esse aqui vai ser o include, porque eu vou ter, então, as minhas demais tags aqui internas. Veja bem aqui, olha o que eu tenho aqui, ó. Aqui, venho aqui, eu vou incluir, então, as minhas demais aqui, para que eu possa estar processando. Então, pessoal, na verdade aqui, a minha tag do if é simplesinha, não tem nada além disso daqui. Agora, na nossa próxima videoaula, o que nós vamos fazer? A gente vai criar, então,
uma tag para condição, uma tag para quando ela for verdadeira e outra tag para quando ela for falsa. A gente vai ter que analisar, por exemplo, eu estou aqui, eu tenho que ver se tem condição. Eu estou aqui, eu tenho que ver se tem um if, tá certo? Se eu estou dentro de um if, por exemplo. Então tudo isso aqui a gente vai estar implementando aí na nossa próxima videoaula, tá certo? Vendo uma coisa bem avançada aí que vai agregar bastante valor, bastante conhecimento aí para vocês. Um abraço, até mais e tchau!